E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas mais uma vez e hoje vamos começar aqui uma série de vídeos onde eu vou montar uma CNC impressa em 3D. Exatamente galera, CNC impressa em 3D. Bora dar uma olhada. Bom galera, esse daqui já é um projeto bem conhecido aí para todo mundo que quer ter uma CNC. Esse daqui é o site da V1 Engineering, que é onde está disponível todos os arquivos que você precisa para fazer essa CNC. E o nome dela é MPCNC, que vem do inglês Mostly Printed CNC, que nada mais é do que uma CNC praticamente impressa. E a parte bem legal é que aqui nesse site nós temos várias opções, ferramentas para te ajudar a escolher todos os tamanhos e quais são as peças que você vai precisar, principalmente em medidas. Porque existe uma grande diferença entre as coisas que você vai achar aqui no Brasil e fora do país. Como por exemplo, nos Estados Unidos eles utilizam mais o tipo de medida imperial, que seria em polegadas, enquanto que aqui no Brasil é mais utilizado o métrico. Então aqui nesse site você vai conseguir achar tudo que você precisa para construir a sua MPCNC com o que você tem disponível na sua mão. Vamos começar aqui no Basics, e aqui ele tem algumas coisas falando para que você pode utilizar essa MPCNC, e tem alguns outros projetos também que você pode fazer caso você queira uma dessa um pouco maior. Esse projeto aqui ele já não fica muito viável, então tem aqui também a Lowrider CNC. Não vou tratar dela nesse vídeo porque não é o nosso foco, então vamos continuar. Aqui tem várias outras coisas dela, vocês podem passar e dar uma olhada boa por aqui. Aqui ele fala também do custo, mais ou menos quanto que você vai gastar. Como no nosso caso aqui no Brasil as coisas são meio diferentes, eu vou passar para vocês mais ou menos quanto eu gastei em cada peça, e aí vocês podem ter uma noção de quanto vai custar para você fazer uma dessa aqui no Brasil. E tem algumas outras coisas que nós não vamos nos aprofundar. Tamanho. Aqui tem algumas partes bem legais, pessoal, porque como esse projeto aqui ele é impresso, e não somente por causa disso, mas também pelos alumínios que nós vamos utilizar, chega um momento em que esses materiais eles acabam deixando a desejar um pouco, principalmente na parte de rigidez da máquina. Então é aquela coisa bem simples, quanto menor a máquina, mais rígida ela fica e mais rápida a velocidade que você consegue usar ela. Continuando, nós chegamos aqui na parte da fonte, e nessa máquina, pessoal, tanto o eixo X quanto o Y, ele é movimentado através de dois motores, enquanto que no eixo Z, apenas um motor. Ele também fala aqui que não é necessário utilizar NEMAs 23, nem aqueles drivers que aguentam uma corrente mais alta, porque torque não é exatamente um problema nessa máquina. Até porque pode ser que você coloque o NEMA 23 e quando você for tentar usinar alguma coisa muito mais dura, a máquina chega a quebrar, porque como eu falei para vocês, as peças são impressas. Correias são utilizadas principalmente por causa do preço, tá? Porque esse projeto ele foi pensado para ser barato, então utilizando as correias eles conseguem baixar bastante o valor que você gasta para construir uma MPCNC. Aqui mesmo ele fala que aqueles fusos rolamentados eles são caros e precisam de manutenção e ajustes periodicamente. Agora sobre o controle da máquina. Aqui ele fala que você pode utilizar qualquer placa que você tiver aí, que vai utilizar o Marlin. No meu caso aqui eu vou utilizar uma Ramps. Ele fala aqui das placas da Ultimachine, principalmente por causa dos recursos de segurança, mas se você já é um inscrito aqui do canal, já sabe que eu fiz algumas modificações na minha Ramps para deixar ela mais segura, e é por isso que eu vou utilizar ela aqui junto com o Arduino Mega. Software. Aqui mesmo ele fala que existem vários softwares grátis por aí, e aqui ele dá algumas sugestões para você poder criar os arquivos 3D e não somente o G-Code que você vai utilizar, como Fusion, Repetier-Host e esse tipo de coisa. Bom pessoal, o fato de ele ser DIY indica aí que é muito fácil de você imprimir todas as peças que precisa. Você não vai precisar de ferramentas especiais para construir essa MPCNC, então é uma maneira aí bem fácil de você ter uma dessa na sua casa. Aqui nós temos algumas fotos de como é que você pode fazer uma dessa para utilizar em casa. Agora aqui nessa parte onde nós vamos começar a imprimir as peças para essa CNC, você tem que ficar um pouco mais atento com quais peças você vai imprimir. Porque aqui, como vocês podem ver, existem 3 conjuntos diferentes de peças para ser impressa. Então você precisa primeiro identificar qual alumínio que você vai utilizar, qual é a espessura dele. Aqui vocês podem ver que nós temos alumínios com 23,5 mm de diâmetro externo, 25 mm ou 25,4 que seria o de 1 polegada. Então você tem que pegar esse tubo de alumínio que você vai utilizar e medir para ver qual que é o tamanho dele para você imprimir as peças corretas para esse tipo de alumínio que você vai usar. Aqui ele fala que nós precisamos primeiro medir os conduítes que nós vamos utilizar, no caso aqui nos Estados Unidos, tá? Porque existe a possibilidade também de usar aqueles conduítes de energia. Lá nos Estados Unidos, não sei se aqui no Brasil tem, mas são conduítes de energia feitos em metal, não sei que tipo de aço que ele é utilizado, mas você consegue utilizar isso daqui lá nos Estados Unidos, tem bastante gente que faz utilizando isso. Aqui ele fala que o material recomendado para você imprimir esse conjunto de peças é o PLA, principalmente
por causa das dimensões que tem que ser bem certinhas. PETG é bom, no caso foi o que eu imprimi, mas nós precisamos ter certeza de que a nossa máquina está bem calibrada para que os tamanhos saiam todos corretos. Aqui ele fala que o certo é utilizar 2 ou mais perímetros para todos os furos, para você ter um furo ali um pouco mais rígido. E aqui eles também recomendam que a altura de camada ela não seja superior a 75% do tamanho do bico que você está utilizando. Então se você estiver utilizando ali um bico de 0.4, a altura máxima de camada é de aproximadamente 0.3. Nem o suporte necessário para você imprimir essas peças, então tudo facinho de fazer. Aqui agora nós temos a lista de peças que nós precisamos imprimir para fazer nossa MP-CNC. Aqui nessa primeira parte a quantidade, o nome da peça, a quantidade de enfio que você tem que setar ela lá no seu fatiador para que ela saia com a rigidez necessária para montar a MP-CNC. E aqui nós temos os links para você baixar aí o arquivo correto para o seu tipo de tubo que você está utilizando. Pode ser o de 23,5, 25 ou 25,4 mm. Então você vai ver lá qual que é o que você está utilizando e vai baixar o que você precisa. Aqui nós temos mais ou menos o tempo necessário para imprimir cada uma dessas peças, o tempo total da impressão das peças, porque nesse caso aqui são duas, então você vai somando o tempo, e a quantidade de gramas por parte e depois o total de gramas utilizado. Se nós descermos aqui até o final, você vai ter aqui um total de aproximadamente 115 horas de impressão para imprimir todas as peças necessárias e aproximadamente 1,8 kg de filamento para imprimir tudo. Aqui no meu caso, eu acabei fazendo aqui uma tabelinha, colocando aqui todas as peças impressas, quantidade, o tempo e o peso de cada uma, tá? Então, segundo os meus arquivos aqui, foram 43 peças impressas, totalizando aí 76 horas e 9 minutos e um pouco mais de 1,2 kg de PETG. Então isso depende muito da sua impressora, como é que ela está calibrada, mas já prepara aí 2 carretéis de 1 kg para você imprimir todas essas peças aqui. Aqui ele fala que o conjunto de peça deles está sendo impresso em aproximadamente 91 horas. E aqui ele explica algumas outras coisas que vocês podem ver aí quando for olhar aqui no site. Chegando aqui agora na parte de eletrônica e de movimentação, né, as partes que nós precisaremos. Temos aqui, no caso ele indica uma mini Rambo ou até mesmo uma Rambo para ser a controladora. No caso nós vamos utilizar uma Ramps, uma fonte de 12 volts de 5 amperes ou mais. Eu não sei porquê, pessoal, mas para mim 5 amperes é muito pouco, levando em consideração que cada motor meu puxa ali aproximadamente 1,7 ampere de corrente. Se nós pegarmos 5 motores, dá um pouco mais de 8 amperes. Então o ideal, no meu caso, eu vou utilizar uma de 10 amperes, mas se vocês quiserem utilizar aí a de 5 amperes, fiquem à vontade. Correia GT2, e isso aqui vai depender muito do tamanho que você vai fazer a sua MP-CNC. Se nós seguirmos aqui, ó, nessa parte aqui do Rails, que seria aqui o que nós vamos utilizar de tubo de alumínio, nós podemos vir aqui em Cut Calculators, que é uma calculadora para você ver quanto que você vai utilizar e quais os tamanhos de perfis ali de tubo de alumínio que você vai precisar. Você pode escolher aqui entre métrico e imperial, no nosso caso aqui no Brasil vamos utilizar o métrico. Ele vai abrir essa parte, galera, que aqui você vai colocar qual que é a área desejada de área útil que você quer de trabalho na sua MP-CNC. No X aqui, você vai colocar, no meu caso eu quero fazer algo com aproximadamente 60 centímetros em cada eixo, e aqui no eixo Z eu quero aproximadamente 100 milímetros ali, 10 centímetros para mim tá ótimo no eixo Z. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui do lado ele já mostra quais são as quantidades que nós vamos precisar de tubos de alumínio e quais os tamanhos deles. Então nós vamos precisar aqui para o eixo X 3 pedaços com 864 milímetros, 3 pedaços para o eixo X com 864 milímetros também, lembrando que nós vamos utilizar uma área quadrada ali de 60 por 60. Aqui no Z vamos usar 2 com 290 milímetros, 4 pernas com 87 milímetros, e esse outro aqui é o tamanho do seu fuso trapezoidal ou até mesmo da barra roscada, se você for utilizar no seu projeto. Então, para ter aqui uma área de 100 milímetros no eixo Z, eu vou precisar de um fuso trapezoidal com 176 milímetros. Já essa parte aqui de baixo é o tamanho mínimo que você vai precisar aí ter na mesa para você poder construir a sua MP-CNC. Então no meu caso aqui eu precisaria de uma mesa com 870 por 870 para eu conseguir montar tudo ali. E aqui por último, a quantidade que nós vamos precisar de correia GT2. Então para o eixo X nós vamos precisar de 2 pedaços com 1 metro e para o eixo Y mais 2 pedaços com 1 metro. Lembrando que isso aqui vai mudar dependendo do tamanho que você vai montar a sua MP-CNC. Então antes de começar a correr atrás de todas as coisas, já define aí que tamanho que você precisa dela, principalmente da área útil. Coloca todos esses tamanhos aqui na calculadora e já leva em consideração tudo que você vai precisar. Aproveitando que nós já entramos aqui nessa outra parte que fala dos conduítes, no caso,
esse tipo de coisa que nós vamos precisar. Aqui ele tem mais algumas informações, e aqui uma parte bem interessante que você vai precisar fazer esses furos. Nesses dois tubos aqui do eixo Z, você vai ter que fazer um furo aí de 5 a 8 milímetros a 22,5 milímetros de distância da parte de baixo e depois a 75 milímetros de distância um do outro. Existe até um suporte aqui onde você pode já fazer e encaixar as porcas que você precisa para travar as coisas aqui no eixo Z que vai ser necessário. Mas aqui embaixo ele fala que o correto é nós rebarbarmos todo esse tubo aqui, até porque em alguns desses tubos nós vamos passar cabos por dentro. Então, se essa parte aqui ela ficar afiada, pode ser que você acabe cortando algum cabo durante a movimentação lá e acabe estragando, até mesmo dando algum tipo de curto. Aqui ele também passa as medidas que nós precisamos. Na verdade nós já vimos na calculadora ali em cima, mas aqui no eixo X nós vamos precisar de 3 pedaços, com a área útil que nós precisamos e 264 milímetros a mais. Isso aqui ele mostra para todos que nós vamos utilizar. Então, se você não quiser fazer utilizando a calculadora, dá para você fazer utilizando essa listinha aqui. Voltando aqui na listinha de materiais, aqui na correia GT2 novamente, ele fala, galera, para você não pegar aquela correia GT2 que tem aquele reforço dentro de metal. Não sei muito bem o motivo, mas ele fala que o certo é não pegar essa, então acaba não pegando aí se você for fazer a compra. Vamos precisar também de 4 polias daquela GT2 com 16 dentes. No meu caso eu tenho aqui em casa, mas são de 20 dentes. Não vai fazer diferença, só preciso modificar alguma coisinha lá na hora que eu for fazer o passo por milímetro da MP-CNC. Agora para os rolamentos, vamos precisar de 53 rolamentos 608-2 RS. Esses daqui são rolamentos que ele tem uma capinha de plástico, e essa capa de plástico ela ajuda bastante, galera, para não entrar nenhum tipo de poeira enquanto você estiver usinando alguma coisa na sua MP-CNC. No meu caso eu fiz a compra de 50, os outros 3 eu vou utilizar os normais com capas de metal, mas não vai fazer diferença, é só você escolher ali certinho onde você quer colocar esses outros que tem a capa de metal, que não vai pegar muita poeira, que não vai ter problema nenhum. Aqui nessa parte são os conduítes de alumínio, ou no caso tubo de alumínio. Você vai definir pela calculadora que nós já vimos. Vamos precisar de 5 NEMA 17. Aqui ele também fala de um kitzinho de conectores, para você poder aumentar os cabos ali dos motores, ou você pode simplesmente cortar o cabo ali, soldar outros no lugar e aumentar, fazer uma extensão com eles. Também funciona normalmente. E aproximadamente 20 ou mais daqueles enforca-gato ou fita Hellerman. Agora sobre o spindle. Segundo eles, a melhor opção seria uma tupia da DeWalt 660. Ela é de 600 watts e 120 volts. É uma tupia que aqui no Brasil ela está custando na faixa de R$600. Não é uma tupia muito barata. Então o que eu fiz foi comprar aquele spindle de 500 watts da China. Vai funcionar perfeitamente. Eu já comprei ele com o kitzinho também de pinças. Então eu vou ter ali uma gama muito grande para poder usar de fresas nesse meu spindle. Vamos ver como é que vai ficar. Espero que funcione perfeitamente. Ele ainda não chegou, mas enquanto não chega eu vou utilizando de um colega meu que já está aqui no Brasil. Depois quando chegar eu coloco o meu no lugar. E continuando aqui agora, a última parte seria a lista de parafusos e porcas e arruelas que nós vamos precisar. Aqui nós temos a quantidade, o tamanho que você vai precisar se for utilizar aqui na medida imperial e aqui na medida métrica. Vamos precisar aqui de uma rosca trapezoidal com porca ou até mesmo uma barra roscada com a porca, no caso que ele está pedindo uma T8. Esse Lube Forte 8 nada mais é do que uma graxinha para você passar nele. Vamos precisar de um acoplador de 5 para 8 milímetros, que é o acoplador que vai fazer a junção entre o motor e a nossa rosca trapezoidal. E depois aqui começa parafusos e porcas. Vamos precisar de no meu caso aqui pessoal, como nós estamos usando métrica, eu vou passar para vocês na medida métrica. Se você for utilizar em polegadas, usa imperial. Vamos precisar de um parafuso M8 por 130, 12 parafusos M8 por 65. Quando eu fui comprar, pessoal, eu não achei o 65, então eu comprei o 60 e o 70. Pelo que eu vi, creio eu que o 60 vai acabar ficando melhor do que o 65 e o 70 é muita coisa. Mas isso vocês conferem comigo depois, na hora que nós começarmos a montar MP-CNC. Vamos precisar também de 2 parafusos M8 por 40. E aqui ele fala, pessoal, que o ideal é que não seja aquele parafuso tipo Allen. Então no nosso caso aqui eu vou estar utilizando aquele sextavado. Porque se você comprar o Allen, você vai ter que lixar um pouquinho deles, que creio eu que ele deve ser um pouco grande para o buraco onde ele deve entrar, ou ele bate em algum lugar, não sei muito bem. Nós vamos ver isso depois também. 28 parafusos M8 por 30, e aqui agora vamos precisar de 43 porcas M8. Aqui ele pede aquelas Parlock, então o ideal é que você compre a Parlock, ela é um pouco mais cara, mas
vai ajudar bastante aí na hora de montar a sua MPCNC. 19 parafusos M3 por 10, 57 parafusos M4 por 20 e 57 porcas M4 também da Parlock. Aqui ele fala que a diferença entre os tamanhos, você vai ter que acabar criando algumas maneiras criativas aí de travar a porca na hora de apertar para que ela não fique rodando em falso. Aqui nessa parte do tamanho da máquina, pessoal, ele vai dar algumas dicas bem legais aqui para você construir a sua MPCNC. E ele diz que o ideal é que antes de você começar a construir sua máquina, você já decida aí qual que vai ser o uso principal dela. Essa máquina ela pode ser usada para várias coisas. No meu caso eu vou utilizar ela primeiramente como uma CNC para usinagem de peças, mas eu também quero utilizá-la como impressora 3D, principalmente porque a base dela vai ser uma base bem grande de 60 por 60. Então se por acaso eu quiser imprimir alguma coisa ali grandona, eu simplesmente tiro o meu spindle, travo lá um hot end, seja ele direct ou até mesmo um Bowden, e aí eu consigo utilizar essa MPCNC também como impressora 3D. Nós vamos fazer isso mais pra frente, e aí eu vou mostrar para vocês que tipo de modificações nós precisamos fazer, até porque a Ramps ela tem suporte para 5 drivers e é o que nós vamos utilizar. Então se nós formos colocar ali um extrusor a mais, vamos ter que fazer algumas gambiarrinhas ali, você sabe que para isso daí nós somos bons. Aqui ele fala que você pode escolher entre uma máquina de usinagem ou até mesmo uma router, mas não de impressora 3D, porque você pode escolher entre uma e outra aqui nesse caso, mas uma impressora 3D ela já não vai dar muito certo se nós formos levar em consideração que fizemos a máquina para esse tipo de funcionamento. Até porque uma impressora 3D ela vai precisar ali de um eixo Z um pouco mais alto, e nessa máquina, pessoal, quanto mais alto o eixo Z, menos rígida ela fica. Então o ideal, se você for construir uma dessa, é manter o eixo Z ali bem pequenininho. Até porque se você for pegar algumas fresas, a área útil dela ali de usinagem chega a 5, 6 centímetros. Pode ser que tenham maiores, mas eles já começam a ser umas fresas muito caras. Então, como esse projeto aqui ele é feito para ser um projeto barato, eles levam em consideração também o tamanho das fresas e indicam que um tamanho máximo ali de 7, 8 centímetros no eixo G já é o ideal. Aqui ele indica também que se você vai montar uma MPCNC como impressora 3D, ele fala que o máximo que você vai conseguir utilizar aqui no eixo Z é de aproximadamente 12 polegadas. 12 polegadas vai dar aí mais ou menos 30 centímetros. Isso utilizando aqui um hot end com o Bowden. E no caso, se você for utilizar um direct ali, aproximadamente 8 polegadas. Então se você está com vontade de montar a MPCNC para utilizá-la como impressora 3D, já leve tudo isso em consideração. E aqui nessa última parte, Making It Big, quer dizer que se você quiser fazer uma MPCNC maior do que essa, o ideal é que você já mude esse projeto aqui, saia da MPCNC e vá para Lowrider CNC. Vou até mostrar aqui para vocês rapidinho, mas ela é uma CNC um pouco diferente. Tem alguns canais aí no YouTube, creio que não brasileiro, não vi nada de conteúdo brasileiro ainda disso daqui, mas que mostra como é que faz a construção de uma Lowrider. Eu não tenho vontade de fazer uma dessa por enquanto, mas quem sabe futuramente não podemos nos aventurar numa construção de uma máquina como essa. Aqui na parte de baixo nós temos alguns passo a passos de como construir essa daqui, no caso a mesa que nós vamos utilizar. Então se você for construir aí e não quiser esperar os meus vídeos ficarem prontos, pode começar por toda essa parte aqui. Temos aqui a construção da base, tudo que você precisa fazer, e aqui nessa parte final temos também alguns vídeos de algumas pessoas que já construíram e mostraram mais ou menos como é que você faz uma MPCNC. Bom galera, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. É mais basicamente uma introdução do que nós vamos começar a fazer nos próximos. Nesse próximo vídeo aqui agora eu já vou mostrar para vocês as peças que eu comprei, tanto na questão de parafusos, conduítes, parte eletrônica, esse tipo de coisa. E eu já vou mostrar para vocês também quanto é que eu gastei para comprar as peças que eu vou precisar até esse momento. Vou mostrar as peças impressas, mostrar os parafusos, fuso, parte eletrônica, todas essas coisas. Tentar tirar a maior quantidade de dúvidas aí, se você quiser construir uma dessa na sua casa, beleza? Então é isso aí galera, se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu responderei assim que possível. Valeu galera, aquele abraço e tchau, tchau.